Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Patrícia Rossetti, eu sou psicóloga aqui da Saúde Mental de Morungaba há quase 3 anos já. E a convite da Luana, né, aí da creche, eu vim responder algumas coisas aí para vocês, né? Então, para você mãe, para você pai, para você responsável que cuida de um bebê, de uma criança pequena. A Luana me enviou algumas perguntas, eu vou ler as perguntas como uma entrevista e vou procurar responder, tá? Lembrando então que se ficar alguma dúvida, eu vou falar assim, em linhas gerais, o que é a tendência de acontecer. Mas se ficar alguma dúvida, encaminha aí para a Luana, ela encaminha para mim, o que eu puder auxiliar, estou à disposição, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler a pergunta e vou ir respondendo. Então, a primeira pergunta é, na minha opinião, né, e com base nos meus conhecimentos, dos casos que eu atendo, qual a maior transformação emocional que acontece com a mulher quando ela descobre uma gravidez, seja ela desejada ou não? Bom, eu acho que vale ressaltar que, assim, eu sou psicóloga, já trabalhei alguns anos na rede do município, no consultório, em algumas ONGs e também sou mãe, né? Sou mãe de 2 filhos, então, quando me veio essa pergunta, pensei até no período das minhas 2 gravidezes, né? Eu acho que a maior transformação que ocorre é que, assim, a gente quando engravida, né, querendo ou não querendo, que isso pode acontecer, né, a gente espera que então nasça uma nova vida. Então é o nascimento de um filho. Mas tão importante quanto isso é que nesse momento começa a nascer uma mãe. Na vida a gente desempenha diferentes papéis. Por exemplo, aqui eu sou psicóloga, em casa eu sou mãe, sou esposa, sou filha de alguém, sou sobrinha de alguém. Então tem diferentes papéis na minha vida que eu desempenho. E procuro desempenhá-los da melhor forma possível, sendo eu mesma em todos eles. Mas antes dos meus filhos nascerem, eu não existia esse lugar de mãe para mim. Então, quando uma mulher se descobre grávida, desejando ter estado grávida ou não, naquele momento começa a nascer uma mãe. E é um caminho emocional onde essa mãe vai precisar se encontrar como mãe. Não é porque tem um bebê no colo que virou mãe, né? A gente passa a ser mãe no dia a dia, com os acertos, com os erros, e continua sendo mãe por toda a vida. Às vezes é dedicado à mãe, né, um lugar assim daquela pessoa imaculada, sem erros, sem... E não é bem assim. A gente vai se fazendo mãe conforme os nossos filhos vão nascendo, vão crescendo, né? Quem ensina a gente a ser mãe são os nossos filhos. Então, eu penso que a maior transformação emocional é o nascimento de uma mãe. E isso é bem importante da gente prestar atenção, porque isso significa um tanto de coisa culturalmente. O que é ser mãe para você? Quais foram os referenciais de maternidade que você tem na sua vida? Isso tudo vai influenciar na sua própria construção de mãe. Então, essa eu acho que é a principal transformação. Vamos para a segunda pergunta. Muitas mulheres passam por uma rejeição após o parto, que conhecemos como depressão pós-parto. O que seria isso psicologicamente falando? Tem alguns aspectos disso. Eu vou dizer assim só o que é mais simples, tá? Então, que isso pode ser um pouco mais complexo, né? Depende muito de cada caso. Por exemplo, qual foi a situação em que essa gravidez ocorreu, qual é a presença e o apoio familiar, onde está a figura do pai, né? Isso é muito importante. Essas coisas colaboram para um melhor ou pior desenvolvimento gestacional. No caso da DP, que é a depressão pós-parto, vou citar um exemplo, né? Quando nasce uma mãe, naquele momento em que nasce o bebê, também nasce uma mãe. Começam uma série de cuidados práticos, né, que a gente chama de maternagem, né? São aquelas coisas que a gente precisa dar atenção para esse bebê. A gente vira outro ser, a gente esquece de tomar banho, né? A gente não lembra de que tem que lavar o cabelo, a gente precisa se alimentar enquanto amamenta, no caso de quem amamenta do leite materno, ou mesmo com a mamadeira, não tem problema. E isso requer da mulher uma série de atributos que antes ela não precisava. E pode ocorrer de a gente ter uma sensação de estar perdendo a nossa identidade. A gente só vira mãe. Os outros papéis ficam aonde?
Cadê a profissional, a amiga, a liberdade, entende? Não é que a gente não ama o bebê, não é isso. Mas junto com esse bebê, podem vir uma série de outras situações que podem ocasionar uma pressão, um desgaste e até a depressão pós-parto. Então a rejeição, ela aparece como um sintoma. Isso precisa ser olhado com carinho. Se você conhece alguém ou já passou por isso e lembra disso, ficou em dúvida se isso abalou a sua vida, a sua história com seu filho ou não, consulte um profissional. Não custa, a gente está aqui, tá bom? A pergunta número 3. Muita assistência tem sido oferecida a gestantes e mães com os programas já existentes, mas sabemos que poderiam se expandir ainda mais, eu concordo. Se eu posso sugerir alguma ação relacionada na minha área ou outras para diminuir o impacto da transformação na vida das mulheres. Bem, eu coloquei aqui uma questão que eu não sei se existe no município, tá? Mas é uma coisa que, se não existe, pode ser pensada. E não precisa ser necessariamente conduzida por um profissional da saúde mental, um psicólogo ou um assistente social, por exemplo. Pode ser um grupo terapêutico, né, com outros profissionais. Que é uma questão de grupo de mulheres. Nós, mulheres, temos uma cultura, muitas vezes, assim, de disputa, né, entre mulheres. Culturalmente, isso existe. E a gente está vivendo aí, ao longo dos anos, uma necessidade de que as mulheres se unam. Eu vou falar, sim, um pouquinho de feminismo, porque eu acredito que entra nisso. Nós precisamos amar a outra mulher. Nós precisamos auxiliar a mulher que está do nosso lado. A gente precisa tirar uma couraça que ficou aí na sociedade de que existe disputa. E o que isso significa? Significa que todas nós mulheres, mães ou não, que desejaram ter filhos ou que tiveram sem planejamento, passam por experiências parecidas. E se a gente fizer uma troca com carinho, com amor das experiências que a gente teve, isso pode facilitar a nossa vida. Porque se a gente pensar, por exemplo, num grupo de mulheres grávidas, entende? Às vezes uma já passou por uma experiência que a outra não passou ainda. E aí às vezes uma está vivendo uma coisa que a outra já sabe como fazer. Mas isso tem que ser feito com cuidado, com respeito à identidade da outra pessoa, para não ficar uma coisa, às vezes, que pode ficar sujeita só, você está fazendo errado, deveria estar fazendo de outro jeito, né? Ou você não é boa mãe o suficiente. Às vezes essa palavra não vem dita assim, essa frase. Mas às vezes ela fica ali, né? Meio por baixo, a gente entendeu isso. Um respeito com a identidade, com o que cada um pode oferecer. E também eu acho que é uma questão de planejamento familiar, que até onde eu vejo aqui no consultório, eu não sei como é que é feito esse trabalho, né? Ou como ele pode ser melhorado, como foi dito na pergunta. Por que a gente escolhe ser mãe? Vamos supor, numa gravidez desejada. Para quê? Para que eu quero ter um filho? Para suprir uma necessidade, para melhorar um casamento, para realizar um desejo meu? Veja, um filho não pode ser a pedra de salvação de um relacionamento. Um filho não pode ser, nem merece ser o objeto de desejo, de amor, porque um filho não está ali para satisfazer as nossas fantasias de mãe. Que daí fica sujeito a gente ficar cobrando essa criança por N coisas. Não é para isso que a gente pode desenvolver a maternidade, não é para isso. Então, para quê? Como é que a gente faz isso? No caso de uma gravidez não desejada, veja, tem até uma música que fala, né, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não é porque um filho não foi desejado que não é amado. A maioria das situações que eu observo, mesmo que eu já vivi na minha vida, foram de filhos não escolhidos, assim, né? Não vou ter esse filho agora. Ele veio, aconteceu. Mas não é por isso que é menos amado. Então, o desenvolvimento de amor é uma construção. E eu acredito que falar de planejamento familiar, incluir o pai, né, na situação, seja esse pai casado com essa mãe ou não faz diferença. Esse pai, ele precisa estar presente nessa construção. Precisa ser dada ao pai a responsabilidade que é dele, porque a mãe ocupa o lugar que é dela e o pai ocupa o lugar que é dele. Isso faz uma diferença psicológica na vida dessa criança.
É isso. Bom, vamos lá para a pergunta 4. É sobre gravidez na adolescência. Deixa eu ler ela aqui. Como e por que acontece a gravidez na adolescência e como auxiliar essas adolescentes? Bom, só essa pergunta daria tema aí para uma outra entrevista, então eu vou reduzir, tá? Se precisar de mais encontros, eu estou à disposição. Existe uma questão cultural, né? Antigamente as mulheres se casavam muito novas e tinham filhos muito novas e a quantidade de filhos também era maior. Se a gente olhar na história das nossas famílias, a gente vai ver que é assim. E existe uma questão de uma falta de um trabalho sobre sexualidade nos ambientes educativos. Quando eu digo ambientes educativos, não é só na escola, é na família. O primeiro ambiente educativo de uma criança é a família. Como é que você ensina o seu filho ou a sua filha sobre sexualidade? Essa conversa é uma conversa que não se tem na mesa de jantar? Então pense bem, porque a partir do momento que a gente não fala sobre um assunto, a gente está tornando aquele assunto um tabu. Mas isso existe no mundo. Isso é uma coisa boa de ser vivida. Precisa ser vivida com carinho, com respeito, com afeto. Então, um dos principais motivos não é a falta de informação, porque informação hoje a gente tem. Todo mundo sabe que tem anticoncepcional, preservativo, enfim, todo mundo sabe. Mulheres e homens. Isso não é uma responsabilidade só da mulher. Mas, culturalmente, isso não é dialogado, não é falado, não é desenvolvido como poderia. E pode resultar em gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência ela interrompe um processo de desenvolvimento na vida da mulher. Ela deixa de ser adolescente. Aquele papel na vida dela, onde ela teria que viver aquela adolescência saudável, do descobrimento do mundo, da identidade, da escolha da profissão, entre outras coisas, ela vai ter que dedicar para o processo de ser mãe. Então tem uma interrupção. O que a gente pode fazer? Acolher, conhecer essa pessoa, conhecer o que passa na cabeça dela. Poder dar a mão de verdade. Eu acho que a gente tirar o olhar do julgamento é a primeira coisa que a gente pode buscar fazer. Não é um trabalho fácil, mas necessário, para que a gente possa realmente ser parceira dessa mãe, para que a gente possa realmente, para quem está no lugar, né, vai ouvir essa mãe, ou na família, né, poder dar chance para essa mãe não ser só uma mãe na adolescência, para ela conseguir ser mãe e conseguir fazer todas as outras coisas que ela tem direito na vida dela. Um filho não é para tolher a nossa vida. Um filho não é para falar assim, não fiz tal coisa por causa do meu filho. Não fiz tal coisa porque... A gente tem sim que suprir as necessidades, garantir a alimentação, todos os cuidados necessários para os nossos filhos, carinho, qualidade de tempo. Mas a gente também tem direito a ter a nossa vida. Isso é muito importante e não pode ficar esquecido. Uma coisa que eu vejo na gravidez e adolescência é que muitas vezes as mulheres param de estudar. Param de estudar por necessidade. Então, se você conhece alguém ou convive com alguém assim, auxilie essa pessoa a continuar a vida dela. Porque isso vai fazer diferença lá na frente. Acho que é a última questão. Para eu deixar um conselho, uma sugestão para as mulheres grávidas ou que pretendem engravidar. Veja, eu não vou deixar um conselho, porque eu não sou conselheira. Eu vou deixar uma palavra minha como mãe, tudo bem? Eu sou mãe de 2 filhos adultos, né? Agora, um adolescente e um adulto. Então, já tive eles pequenos, já passei por outras experiências de não saber o que fazer com a criança em vários momentos da vida, trabalhar, dar conta da vida, enfim. Para as que já estão grávidas, curta seu momento da gravidez. Perceba como é que é isso dentro de você. O seu corpo está mudando, tem um outro ser se desenvolvendo dentro de você. Respeite os seus limites, sabendo que uma gravidez, como se diz, né? Gravidez não é doença, dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. Se conheça, porque você se conhecendo melhor, você vai ter condições de ter uma vida melhor como pessoa e como mãe. Se informe, aquilo que você tem dúvida sobre o seu processo gestacional ou como está se sentindo,
Se isso está só na sua cabeça e você sente falta de mais coisas, se informe, busque orientação de profissional. O mundo existe cheio de coisas para a gente se orientar, para a gente poder melhorar a nossa vida. E isso é um sinal de inteligência. Para as que pretendem engravidar, independente da situação que seja, se você pretende engravidar, eu acho que uma pergunta a se fazer é: para que eu quero colocar um filho no mundo? O filho não pode ser, como eu disse antes, para suprir uma falta minha. Eu acho que um filho vai melhorar as coisas. Um filho não existe para garantir a nossa felicidade. A gente precisa ser feliz antes e poder partilhar, ensinar o nosso filho como é que é ser feliz. Então, se você é casada ou não, se quer adotar, ou qualquer seja a situação que você queira ter um filho na sua vida, se pergunte isso, se é o momento, né? Isso se chama planejamento familiar. Se é o momento, se agora é a hora, como que eu posso fazer isso da melhor forma. E também não entrar numa de tudo que eu posso oferecer para essa criança, porque às vezes a pessoa fica numa neura de escola, quem vai cuidar e todas essas coisas, e aí isso pode também não facilitar. A nossa vida deve seguir naturalmente com a presença dos nossos filhos. Isso é possível, dá trabalho, quem é mãe sabe o que eu estou falando, que às vezes a gente tem 1000 bandejas segurando, né? E mais uma aparece. Se às vezes não conta com o pai, por exemplo, que é a realidade de muitas pessoas, isso é um pouquinho mais complicado ainda, mas isso não significa que a gente não consiga. Então, é isso. Espero que eu tenha atendido aí e desejo boa sorte para vocês, mães. Um abraço.